O vídeo musical dessa manhã vai nos lembrar das muitas bênçãos que Jeová ainda vai dar aos seus servos e nos motivar a compartilhar essas verdades valiosas com outros. Convidamos todos a assistir ao vídeo e a ouvi-lo em silêncio. Quem é cego vai voltar a ver. Quem não anda vai poder correr. Quem é surdo vai poder ouvir. E as doenças vão sumir. Ninguém mais irá envelhecer. E quem já morreu vai reviver. Se esforce para sempre olhar pras bênçãos que Deus te dará. Os cordeiros e os lobos vão conviver em paz e união. O menino vai os conduzir e medo não irá sentir. Todo sofrimento vai passar e a paz pra sempre vai reinar. Se esforce para sempre olhar pras bênçãos que Deus te dará. Um paraíso perfeito Deus prometeu que virá, e para sempre os justos vão na terra morar. A vida eterna, que bela promessa, paz e alegria nós vamos sentir. Vida feliz e tranquila, todos perfeitos vão ser. Bênçãos pra sempre teremos, isso sim é viver. A vida eterna, que bela promessa, Paz e alegria nós vamos sentir. Não haverá mais doenças, lágrimas, choro nem dor.
da morte não lembraremos, todo mal já passou. A vida eterna, que bela promessa, paz e alegria nós vamos sentir. Nós vamos sentir. Quando eu olho para o céu, cada estrela em seu lugar, paro e penso em ti e encontro assim mil motivos pra te amar. Se eu te der meu coração, nunca vou me arrepender. Eu prometo que sempre vou te ouvir cada dia que eu viver. Jeová, o teu amor me transformou, mudou meu amanhã, deixou o filho seu morrer por mim, e
Bem-vindos ao último dia do nosso Congresso Regional Adoração Pura. O texto temático de hoje foi tirado de João 4:23, onde Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai com espírito e verdade. O programa de hoje vai nos ajudar a viver de acordo com essas palavras em todos os aspectos da nossa vida. O congresso também está sendo transmitido em português, em FM, na frequência 72.1. Para ouvir a transmissão, é preciso usar um rádio FM que sintonize essa frequência. Não é possível ouvir a transmissão em aplicativos de celulares. Pedimos que você ajuste o seu telefone celular ou qualquer outro dispositivo eletrônico de um modo que não atrapalhe outros. Se você for gravar os discursos, a gravação deve ser apenas para o seu uso pessoal ou para ajudar aqueles que não puderam estar aqui. Não distribua a gravação para outras pessoas, nem deixe disponível para o público em geral. Convidamos todos a se levantar para cantarmos o cântico 140, com o tema Vida Eterna, enfim. Depois do cântico, o irmão Luciano Carvalho, da congregação Jardim Rosa Garcia, e superintendente do programa desse congresso, vai fazer a oração inicial. Repetindo, cântico 140. Quando falava, Jesus tentava atingir o coração das pessoas e motivá-las a agir. Enquanto você presta atenção à próxima série de discursos de 6 partes, pense em como pode colocar em prática as palavras de Jesus e imitar o seu modo de ensinar. Cada orador vai anunciar o próximo. Para começar, vamos dar atenção ao irmão Lucas Sargasso, da congregação Jardim Ternura e membro da família de Betel, enquanto ele apresenta o primeiro discurso com o tema Lições das Palavras de Jesus,
nascer da água e do Espírito. Você já se perguntou alguma vez o que será que ele quis dizer? O que será que ela quis dizer? Isso às vezes acontece quando a gente está conversando com alguém e às vezes a gente até entendeu as palavras que a pessoa usou, mas a gente não consegue entender o significado, o que ela quis dizer. E se ela pediu para a gente fazer alguma coisa, a gente não sabe o que fazer, não é? De forma parecida, a Bíblia relata muitas verdades profundas que Jesus ensinou. Mas talvez você, assim como eu, às vezes lê um relato na Bíblia, até entende as palavras que Jesus usou, mas você se pergunta, o que será que ele quis dizer? E pior ainda, a gente não consegue aprender com as palavras de Jesus. Por isso, a ideia dessa série de discursos de hoje é analisar frases que Jesus disse. E em cada discurso da série nós vamos ver 3 coisas. Primeira, algo que Jesus disse. Segunda, o que ele quis dizer. E terceira, e mais importante, que lições aprendemos com as palavras de Jesus. Vamos ver então a primeira frase que Jesus disse. Convido os irmãos, por favor, a abrirem as suas Bíblias em João, capítulo 3. João 3, e vamos ler os versículos 3 e o 5. João 3, 3 e o 5 diz assim: Em resposta, Jesus lhe disse: Digo-lhe com toda a certeza, a menos que alguém nasça de novo, não pode ver o reino de Deus. E o versículo 5, Jesus respondeu: Digo-lhe com toda a certeza, a menos que alguém nasça da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Com quem que Jesus estava conversando aqui? Se os irmãos derem uma olhadinha no versículo 1, aqui diz que era com um fariseu chamado Nicodemos. Mais para frente, Jesus chama Nicodemos de instrutor. Então, Nicodemos era alguém instruído, inteligente, conhecia bem a lei de Jeová. E sobre o que Jesus estava falando com esse homem, Nicodemos? Se a gente der uma olhadinha no capítulo 3 de João, a gente vai ver que Jesus estava ensinando ele sobre a esperança de vida eterna no céu, algo completamente novo para Nicodemos. Mas aí Jesus disse para Nicodemos: a menos que alguém nasça de novo, a menos que alguém nasça da água e do Espírito, não pode viver nos céus, não pode entrar no reino de Deus. Isso foi o que Jesus disse. Mas talvez Nicodemos se perguntou: o que será que ele quis dizer? Não é? Essa é a segunda pergunta que vamos analisar agora. O que Jesus quis dizer? Quando Jesus falou que Nicodemos teria que nascer da água, Nicodemos deve ter lembrado de João Batista e os discípulos de Jesus, que na época faziam muitos batismos, como a gente viu no filme ontem e na sexta-feira. Então Nicodemos deve ter pensado: bom, nascer da água deve ser batizado em água. Mas e quando Jesus falou nascer do Espírito? Como Nicodemos adorava Jeová, ele deve ter pensado que o Espírito era o Espírito Santo de Jeová. E se ele pensou isso, ele estava certo. Então, se nascer da água significava ser batizado em água, nascer do Espírito devia ser batizado em Espírito Santo. Mas será que o tom de Jesus para Nicodemos era mais ou menos assim? Olha, Nicodemos, eu acho que é melhor você nascer de novo.
é melhor você ser batizado com o Espírito, senão você não vai para o céu, não. Será que era assim? Não. Porque nascer de novo ou nascer do Espírito não depende da pessoa. É igual um bebezinho. Um bebezinho não decide quando ele vai nascer, não é? Depende dos pais. De maneira parecida, para alguém nascer de novo, nascer da água e do Espírito, depende do Pai, Jeová. Quer dizer, então, que se eu não nasci da água e do Espírito, então eu não tenho esperança de ir para o céu, então eu não tenho esperança nenhuma? Não. Isso quer dizer que você, assim como eu e a maioria dos servos de Jeová aqui na terra, temos a esperança de viver para sempre na terra, que é o que Jeová sempre quis para os seres humanos obedientes. Agora vamos ver a terceira pergunta, e mais importante, o que podemos aprender dessas palavras de Jesus, nascer da água e do Espírito. Aprendemos que Jesus queria dar a Nicodemos, e a nós também, a esperança de vida eterna. E não importa se somos dos que nasceu da água e do Espírito e temos a esperança de viver no céu, ou se somos dos que têm a esperança de viver para sempre na terra. A esperança de viver para sempre nos ajuda a enfrentar os problemas de hoje em dia com uma atitude positiva. No vídeo a seguir, veja como essa esperança ajudou uma irmã que passou por uma situação muito difícil. Em Hebreus capítulo 6, versículo 19, Paulo fala sobre a esperança. E lá, ele compara a esperança com uma âncora. Assim como uma âncora dá estabilidade a um navio, a esperança me ajuda a continuar firme em momentos difíceis. É claro que em toda a nossa vida, nós já enfrentamos muitas situações desanimadoras e bem desafiadoras. Nós servimos como viajantes, só que aí eu fiquei grávida, mas nós continuamos na nossa designação até o fim da minha gestação. Num domingo, o Costas, meu marido, fez o discurso final da visita. No dia seguinte, segunda-feira, bem cedinho, já era hora de ir para o hospital para o nascimento da Eve. Mas, infelizmente, as coisas não saíram como planejado. Apenas 1 ano e meio depois, nossa filhinha Eve faleceu. Não teve sequer um dia em que não pensamos na nossa filha. Isso nos deixou arrasados. Pensar na esperança da ressurreição sempre me ajudou. Eu sei que todo mundo quer que essa promessa se cumpra e eu tenho um motivo especial para também querer. Eu quero muito que o paraíso venha logo. Enquanto esse dia não chega, tento pensar no que Paulo falou, que fortalecemos nossa esperança por nos mantermos ativos. Fazer isso me ajuda a entender que, quanto mais ocupada eu estiver na pregação, mais forte vai ser a minha esperança. Jeová nos ajudou a continuar servindo a Ele na nossa designação. E isso foi muito bom, porque serviu como um remédio para o nosso luto. É claro que nunca achamos que esse sistema fosse durar tanto. Ainda assim, focamos no trabalho que precisa ser feito. E por fazer isso, parece que o tempo tem passado mais rápido. Nosso amor pelas pessoas nos ajuda a não ficar preocupados demais com quando o fim vai vir. Eu já tive o privilégio de ajudar muitas pessoas a conhecer e servir a Jeová. E essa é uma alegria indescritível que eu posso ter hoje nesse sistema. Mesmo assim, a maior alegria que eu ainda vou ter vai ser
receber a Eve de volta e poder ensiná-la a servir e adorar a Jeová para sempre. Como podemos imitar o exemplo da irmã Maria, que vimos no vídeo, e fortalecer a nossa esperança de viver para sempre? De duas maneiras. A primeira está em Romanos 12:12, e lá diz assim: alegre-se na esperança. Por pior que seja a nossa situação hoje em dia, quando a gente imagina como vai ser a nossa vida lá no paraíso, isso ajuda a gente a se alegrar, apesar da nossa situação. Por exemplo, a irmã Maria ficava imaginando como vai ser reencontrar sua filhinha lá no paraíso. E você, tem alguma coisa que você espera com expectativa para fazer lá no paraíso? Talvez também seja reencontrar alguém, um familiar, um amigo querido. Talvez seja construir a sua casa, do jeito que você gosta, no lugar que você gosta. Talvez voltar a ser jovem, fazer muitas coisas, ou ter uma família bem grande, filhos, netos, bisnetos, ou brincar com os animais selvagens, tantas outras coisas. O ponto é, alegre-se na esperança. E a segunda maneira, seja paciente e continue bem ocupado no serviço de Jeová. É verdade, muitos de nós, como a irmã Maria disse, não esperávamos que o mundo ia durar tanto tempo até o paraíso chegar. Mas ela disse algo bem interessante. Ela falou assim, quanto mais ocupada eu estiver na pregação, mais forte vai ser a minha esperança. Focamos no trabalho que precisa ser feito, e por fazer isso, parece que o tempo tem passado mais rápido. E é assim mesmo, né? É igual quando uma dona de casa vai fazer um bolo. Depois que ela mistura os ingredientes e coloca no forno, ela não fica ali olhando o bolo crescer, né? Ela faz outras coisas, faz o recheio, a cobertura, lava a louça e quase que queima o bolo. Porque estava ocupada, né? A gente é assim também. Quando a gente está bem ocupado no serviço de Jeová, vai parecer que o novo mundo vai chegar mais rápido. Em conclusão, você já se perguntou alguma vez, o que será que ele quis dizer? Quando se tratam das palavras de Jesus, sempre vale a pena entender bem o que ele quis dizer e tirar lições disso. Neste primeiro discurso, vimos que as palavras nascer da água e do Espírito nos dão esperança e nos ajudam a nos alegrar, não importam as dificuldades que enfrentamos hoje em dia. No próximo discurso, o irmão Clary Júnior, da congregação Aeroporto de Tatuí, vai falar sobre o que aprendemos de outras palavras de Jesus. O tema do discurso dele é Lições das Palavras de Jesus. Nenhum homem subiu ao céu. Você já se viu numa situação em que teve que explicar um assunto um tanto delicado? Às vezes um assunto controverso, que gera polêmica, ou até mesmo discussão, onde a maioria das pessoas pensa de uma forma, mas a Bíblia mostra de forma diferente. Já passou por uma situação assim? Não é fácil, não é verdade? Mas vamos aprender com Jesus Cristo como nós podemos imitar o exemplo dele e sermos bem-sucedidos em explicarmos assuntos delicados. Jesus, ele tentou ensinar Nicodemos, e o tema era, vida celestial no reino de Deus. Mas não foi fácil para Jesus explicar para Nicodemos sobre esse ponto, porque Nicodemos, ele era fariseu, então as suas crenças não eram tão
verdadeiras de acordo com a explicação de Jesus Cristo. Então não foi fácil para Jesus ensinar para ele, mas Jesus não desistiu, né? Jesus mesmo assim continuou tentando ajudar Nicodemos a entender esse ponto. Não só esse, mas entender várias verdades sobre o reino dos céus e a vida celestial. Vamos ver como Jesus fez isso? Apanhe sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de João, capítulo 3. O Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 13, ali Jesus diz assim: além disso, nenhum homem subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Notou aqui? Jesus usou palavras simples, frases curtas, um raciocínio fácil de ser entendido por Nicodemos. Mas o que Jesus quis dizer com essas palavras? Por já ter vivido no céu, Jesus então era o único que poderia falar e ensinar a Nicodemos sobre o domínio espiritual. Antes de Jesus vir à terra, ninguém que tinha morrido tinha ido para os céus ou para o domínio espiritual. Então, o ensino de que a alma é imortal não podia ser verdade. E era nisso que Nicodemos acreditava por ser fariseu. Então aí se tornou um pouquinho mais complicado para ele entender. Mas havia uma razão pela qual aqueles que morreram antes de Jesus, como Davi, João Batista e outros servos fiéis, não terem ido para o céu. Eles faleceram antes de Jesus como que inaugurar o caminho, ou então a possibilidade para os humanos serem ressuscitados para a vida celestial. Jesus, irmãos, ele seria a primeira pessoa a ser ressuscitada para a vida celestial. Foi isso que Jesus quis dizer nesse versículo para Nicodemos. Mas o que podemos aprender com as palavras de Jesus? Irmãos, nesse versículo a gente consegue ver que Jesus, acima de tudo, ele raciocinou com Nicodemos de uma forma respeitosa, né? Esse é o ponto principal, ele demonstrou respeito pelas crenças e pela pessoa de Nicodemos. Vamos ver no vídeo a seguir como que uma publicadora jovem, ela imita o exemplo de Jesus. Vamos dar atenção. Eu sempre me dei bem com os meus colegas de escola e não queria que isso mudasse. Eu queria que as pessoas gostassem de mim, me aceitassem e que se sentissem à vontade para conversar comigo. Todos os meus colegas e professores sempre souberam das minhas crenças sobre neutralidade e comemorações. Mas, quando eu fiquei mais velha, não me senti pronta para falar sobre novos assuntos que apareceram. E eu fiquei com medo, porque achei que as pessoas não iam mais gostar de mim, já que eu estava indo contra a multidão. Uma nova aluna entrou na nossa turma, e eu já estava orando para Jeová para conseguir um estudo. Aí eu pensei, essa é a minha chance. Um dia a gente estava conversando e ela comentou comigo que estava interessada numa menina e que até queria namorar com ela. E eu simplesmente congelei. Eu não sabia o que dizer e nem se devia dizer alguma coisa. Bem na hora o sinal tocou e eu não disse nada. Mas eu sabia que uma hora eu ia ter que falar sobre isso. Eu não sabia o que fazer. Como eu ia falar sobre um assunto tão delicado de uma forma que mostrasse que Jeová é amoroso e bondoso, mas que ao mesmo tempo ficasse claro que eu não apoio isso porque vai contra o que eu acredito. Então, eu orei a Jeová pedindo mais sabedoria. E decidi pesquisar sobre esse assunto no meu estudo pessoal. Eu comecei pelo livro Jovens Perguntam, porque lá tem um capítulo que fala sobre homossexualidade e mostra como podemos falar sobre essa questão de maneira respeitosa. Eu anotei alguns exemplos e pensei em como eu falaria aquilo do meu jeito. Aí, uns dias depois, uma colega de sala comentou comigo sobre o novo casal da escola. Ela disse que eram 2 meninas. Só que, dessa vez, eu estava preparada e sabia o que dizer. Ela falou, você é uma testemunha de Jeová, né? Vocês não apoiam a homossexualidade e odeiam os gays.
Eu fiquei calma e disse pra ela que é verdade, nós não apoiamos a homossexualidade, mas que isso não significa que nós odiamos as pessoas. Por exemplo, a Bíblia diz que fumar é errado, e a maioria dos meus colegas de sala fuma, mas eu nunca desrespeitei nem maltratei nenhum deles por causa disso. E o mesmo acontece com a homossexualidade. Deu pra ver que ela não concordou 100% comigo, mas ela também não achou ruim e prestou atenção enquanto eu tava falando. Parece que ela ficou pensando naquele assunto, e depois nós voltamos a conversar. Eu me senti tão aliviada depois daquela conversa. E também senti que Jeová estava orgulhoso de mim. Parecia que ele estava ali, bem do meu lado. Isso me mostrou que, quando eu tiver que falar sobre outro assunto delicado, Jeová vai me ajudar a estar preparada e temperar minhas palavras com sal. Assim, eu vou mostrar respeito pelas pessoas e explicar o que eu acredito. Um belo exemplo da nossa irmã Nicola, né? Então, um assunto delicado, ela teve que explicar, mas ela foi bem sucedida, né? Explicou aquilo que ela acreditava, respeitando a colega dela, né? E ela fez isso porque ela imitou o exemplo de Jesus Cristo, que é algo que a gente também pode fazer. Como que a gente pode imitar o exemplo de Jesus, irmãos, num assunto como esse, ou em outros assuntos delicados, polêmicos, ou assuntos que até mesmo geram discussões, ou então, quando vamos falar sobre ensinos falsos que as pessoas acreditam, porque às vezes para ela aquilo é verdadeiro, é real, desde pequena ela foi ensinada, ela acredita naquilo veementemente. Então, como vamos explicar para ela de forma respeitosa? O segredo vai ser o amor e o tato, né? Então, o amor e o tato vão ser muito importantes, irmãos, né? Colossenses capítulo 4, versículo 6, até no vídeo ela citou, né? Nossas palavras têm que ser sempre agradáveis e temperadas com sal, né? Então, o alimento, quando ele é temperado com sal de forma harmoniosa, na quantidade correta, ele se torna gostoso, fácil de digerir, fácil de engolir, né? Então, nossas palavras têm que serem assim também, né? E o amor e o tato vai nos ajudar nesse sentido. Por isso que a brochura Ame as Pessoas, na lição 5, ela fala sobre o tato. E nos dá algumas dicas bem interessantes ali. Fala, por exemplo, para a gente, sempre que possível, procurar um ponto em comum. E então elogiar a pessoa, né? Então, às vezes a pessoa acredita em algo que é falso, mas ela acredita muito, ela tem uma forte fé. O fato de ela ter uma forte fé é digno de elogio, uma pessoa que busca a espiritualidade. Esse é um ponto em comum, um ponto de elogiar. E quando elogiamos, isso abre o coração dela para receber o ensino verdadeiro da palavra de Jeová. Outro cuidado que a gente tem que ter é para não deixar o assunto se tornar uma discussão, irmãos. Porque às vezes é um assunto polêmico, né? A maioria das pessoas pensa diferente do que a Bíblia ensina. É fácil se tornar uma discussão. Então a gente tem que estar atento na conversa. A pessoa realmente tem interesse? Ela quer saber de verdade ou ela quer discutir? Ela me fez uma pergunta e escutou a minha resposta? Ou ela me cortou, aí fez outra pergunta, me cortou de novo e pula de assunto em assunto? Isso não é interesse sincero, né? A gente não quer discutir. Então a gente vai fazer o quê? Encerrar a conversa. Mas encerrar a conversa de que forma? Natural, irmãos. Não adianta encerrar a conversa de forma alterada, né? Um pouco grosseiro, isso não vai surtir nenhum resultado, só de forma negativa. Mas se a gente encerra a conversa, né, de forma natural, as portas do coração dela ficam abertas para uma outra oportunidade, ela ficar pensando e quem sabe a gente conseguir explicar sobre um ensino falso ou aquele assunto delicado que estava em questão no momento, né? 1 Pedro 3,15 nos lembra, né, irmãos, para a gente também sempre usar de brandura e profundo respeito nessas horas. Como Jesus Cristo fez, irmãos, a gente também pode usar frases simples ao explicar nossas crenças e um raciocínio claro, né? Não precisamos ali usar termos que a pessoa não vai entender, que a gente vai ter que primeiro explicar uma coisa para depois ela entender outra, né? Então, de forma simples, de forma clara. E, se possível, treinar, né? A irmã Nicola, no vídeo, ela conseguiu perceber, olha, vai ter uma hora que eu vou ter que falar sobre isso, né? Orou para Jeová, pesquisou e treinou como ela ia falar, né? E foi bem sucedida. Os pais têm uma oportunidade nisso, né? Os pais podem ali prever que assuntos os filhos vão enfrentar, que assuntos vão ser polêmicos lá, de acordo com o que está acontecendo
ao redor deles, né? E então estudar esses assuntos na adoração em família junto com os filhos e treiná-los para como responder de forma respeitosa, forma amorosa, com tato, mas que ainda possa despertar curiosidade, talvez daquele outro coleguinha que está lá do lado só escutando, né? Ele pode ter despertado nele um coração disposto. Devemos sempre lembrar, irmãos, que o nosso objetivo, o que é? Tocar o coração das pessoas e atraí-las à verdade. Não tem como a gente empurrar a verdade goela abaixo, né? Como se diz, né? Colocar dentro da cabeça da pessoa, não é isso, né? Ela tem que se sentir tocada e ser atraída à verdade. E a gente só vai conseguir fazer isso, irmãos, se assim como Jesus, nós pensarmos no que vamos dizer, mas também em como vamos dizer. O irmão Josedac Brandão, da Congregação Estação, vai apresentar agora o próximo discurso dessa série, Lições das Palavras de Jesus, Chegue-se à Luz. Continuaremos nesse discurso respondendo às duas perguntas: o que Jesus quis dizer e o que ele disse. Nicodemos reconheceu que Deus de fato estava com Jesus. Ele queria aprender mais sobre Jesus. Ele queria se achegar à luz, mas ele temia o homem. Ele tinha medo do que os judeus talvez dissesse ou fizesse caso descobrisse o seu interesse. Daí, Nicodemos procurou Jesus na escuridão da noite. E naquela ocasião, Jesus disse para ele o que ele precisava fazer para ganhar a vida eterna. Vamos ler o que Jesus disse nessa ocasião? Encontre, por favor, o livro de João, capítulo 3, o versículo 19 a 21. João, capítulo número 3, os versículos 19 ao 21. Diz assim: Então, esta é a base para o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram a escuridão em vez da luz, porque as obras deles eram más. Pois quem pratica coisas ruins odeia a luz e não se chega à luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem faz o que é verdadeiro se chega à luz, para que se veja claramente que as suas obras são feitas em harmonia com a vontade de Deus. Essa primeira ocorrência da palavra luz, no versículo 19, refere-se ao Senhor Jesus Cristo. Jesus é a luz, e uma pessoa pode se achegar à luz. O que Cristo quis dizer com isso? Jesus quis dizer que podemos nos achegar à luz por exercer fé nele. Ele não estava se referindo aqui a um único ato de fé, não. Mas a vida evidencia que você, de fato, tem fé em Jesus. Ontem à tarde, num discurso com o tema Como o Cordeiro de Deus tira os pecados, foi considerado o livro bíblico de João, capítulo 3, versículo 16. E a nota de estudo, no versículo 16 de João, capítulo 3, na expressão exercer fé, inclui a ideia de mostrar que se acredita, ou que se pode ter fé no Filho, obedecendo, não duvidando absolutamente nada da parte dele. Confiar. Para ilustrar, alguém pode colocar um despertador para acordar no dia seguinte. Essa pessoa dorme tranquilamente, confiando de que esse equipamento vai despertá-lo na manhã seguinte. Se a pessoa confia no equipamento eletrônico que pode falhar, será que não poderia também desenvolver essa mesma confiança em Jeová, o Deus que nunca falha? É provável que as palavras de Jesus também tenham sido o encorajamento, o incentivo para que Nicodemos seguisse-o abertamente, sem ter medo do homem.
O que aprendemos então com essas palavras de Jesus? Que não basta apenas termos conhecimento. Nós precisamos agir, precisamos colocar em prática, viver em harmonia com o que aprendemos. Você que nos visita e você que estuda a Bíblia conosco, entenda que Jeová aprecia muito o que você já está fazendo, mas Jeová espera um pouco mais de você, que você pratique, que você coloque em prática no seu dia a dia, que de fato você exerce fé nele e no seu Filho Jesus. Às vezes, alguns que estudam a Bíblia conosco se hesitam em agir de acordo com o que aprendem. Talvez pode ser que estejam gostando do que está aprendendo, mas acha difícil fazer as mudanças necessárias. Às vezes, a pessoa não muda por achar que precisa fazer as mudanças todas de uma única vez. Se esse for o seu caso, lembre-se, Jeová aprecia muito as pequenas mudanças que você faz. Não espere ser perfeito para adorar Jeová. Comece hoje mesmo fazendo as mudanças necessárias. Ou pode ser que ele esteja deixando de aplicar algo por medo do homem. E esse medo o impede de aprender mais e a chegar-se à luz. Lembre-se, saber a verdade, identificar essa luz e não querer praticá-la é o mesmo que você estar preso numa prisão, tendo a chave para abrir a cela e não querer a sua liberdade. No vídeo a seguir, veja como uma estudante da Bíblia relata seus medos e suas limitações e como isso a afastou da luz. Mas se concentre como ela reagiu e conseguiu superar o medo do homem. Quando eu me tornei publicadora não batizada, por mais que eu acreditasse de todo o coração nos ensinos e princípios da Bíblia e amasse a Jeová, a ideia de bater na porta das pessoas e conversar com estranhos me dava medo e era muito difícil por conta da minha personalidade. Toda vez que eu chegava na frente de uma casa, minhas pernas tremiam, minhas mãos suavam e eu batia bem de levinho na porta, torcendo para que ninguém atendesse. Eu só conseguia pensar, tomara que ninguém venha. Eu tinha muito medo de falar com o morador. A impressão que eu tinha é que não estava dando um bom testemunho sobre Jeová. Meus medos e limitações faziam eu sentir que eu não merecia ser conhecida como uma testemunha de Jeová. Eu acabei me isolando da congregação e foquei totalmente no meu trabalho secular. Antes mesmo que eu percebesse, eu já estava há mais de 10 anos sem ir nas reuniões nem pregar. Eu queria fazer parte de algum grupo, me sentir aceita e encontrar algo que desse sentido para minha vida, mas nada disso deu certo. Então, eu decidi que faria de tudo para voltar para a organização de Jeová. Para ter mais confiança, para falar com outras pessoas sobre as verdades da Bíblia, eu precisava relembrar o que eu já sabia e aprender mais sobre Jeová e seu reino. Então, eu pedi para uma irmã voltar a estudar a Bíblia comigo. Além disso, comecei a seguir uma rotina de estudo pessoal, leitura da Bíblia e meditação. Essas coisas serviram como combustível para reacender meu amor por Jeová. Eu coloquei como alvo levantar a mão e comentar em todas as reuniões, e isso me ajudou a me sentir mais preparada para pregar. Para perder o medo de falar com as pessoas no serviço de campo, eu sabia que precisava começar com algo mais fácil. Então, quando os irmãos da congregação me chamavam para escrever cartas com eles, eu sempre ia. Porque escrever aquelas cartas me ajudava a saber o que falar da próxima vez que eu tivesse que pregar para alguém pessoalmente. Antes, sempre que eu ia pregar, eu me sentia muito ansiosa. Agora fico feliz e animada.
Nosso amor por Jeová é muito maior do que qualquer medo que temos. Então, depois de 12 anos servindo como publicadora não batizada, decidi dedicar minha vida a Jeová e me batizar. Até hoje, quando eu vou pregar, ainda me sinto um pouco nervosa, porque isso nunca vai ser fácil para mim. Mas agora, ao invés de torcer para que ninguém venha atender, eu me sinto mais confiante, porque eu sei que com a ajuda de Jeová, eu posso superar qualquer medo. Por mais de 10 anos, o medo do homem a fez afastar-se da luz. Mas ela reagiu. Você percebeu o que ela fez? Ela pediu ajuda. Ela buscou meios de se achegar à luz. E qual foi o resultado? Ela mesma disse que essas coisas serviam como, o que mesmo? Você recorda-se? O combustível para reacender o amor por Jeová. E em conclusão, lembra-se da frase que ela disse? Que nosso amor por Jeová é maior do que qualquer medo que tenhamos. Mas o que você pode fazer se algo está impedindo você de fazer o progresso e de se achegar à luz? Continue o seu estudo da Bíblia. Continue se achegando a Jeová com o objetivo de aumentar o seu amor por Jeová e pelo seu Filho. É muito bom saber que Jeová se preocupa conosco individualmente. E quanto mais conhecermos a Jeová, quanto mais conhecermos a Jesus, mais nosso amor por Jeová vai aumentar. Desenvolva também profunda gratidão pelo que Jeová e Jesus Cristo já fez por você. Ore, agradeça a Jeová especificamente por algo que Ele lhe atendeu. Seja específico. Jeová já demonstrou de várias maneiras que te ama. Pare um pouco, pense e você verá. Lembre-se que mesmo quando tudo está silencioso, você se sentindo sozinho ou mesmo abandonado, Jeová está lhe ouvindo. Achegue-se à luz, você não está sozinho. E a gratidão é uma das primeiras coisas que precisamos desenvolver. Quando o nosso amor por Jeová é maior do que o nosso amor por qualquer outra coisa, nada vai nos impedir de nos aproximar à luz e adorar a Ele. Sempre reserve um tempo especial para você orar a Jeová. Fale para Ele o que você está sentindo, quais são as suas ansiedades. Diga a Jeová o quanto que você o ama, o quanto que você aprecia estar na organização dEle, o quanto que você aprecia adorar a adoração verdadeira. E se algo estiver lhe dificultando a chegar-se à luz, haja rapidamente para colocar tudo no lugar certo. Jesus, como luz, convida todos a se aproximarem dele com coragem, com confiança. Lembre-se que, assim como o semáforo controla o trânsito e essas luzes que ele emite é para nossa segurança, as luzes que vêm da organização de Jeová também nos ajudam a tomar boas decisões. Aqueles que obedecem a Jesus e seguem abertamente a Ele serão abençoados com a vida eterna. A seguir, nosso irmão Daniel Barbosa, da congregação Aeroporto, vai apresentar o próximo discurso dessa série com o tema Lições das Palavras de Jesus, Eu sou Ele. A conversa ou diálogo mais longa que Jesus teve com uma pessoa quando esteve aqui na terra e que está registrado na Bíblia foi com uma mulher, uma samaritana. Isso era algo notável, pois os samaritanos não tinham tratos com os judeus e vice-versa.
Eles tinham uma rivalidade que já durava por vários anos. Os judeus tinham pouca ou nenhuma interação com os samaritanos. Eles eram considerados tão impuros quanto aos gentios. Mas Jesus quebrou essa barreira. Jesus conversou com aquela mulher samaritana. E durante a conversa com ela, Jesus revelou algo a ela que mudou a vida dela e de muitos samaritanos para sempre. O que Jesus disse? Abra sua Bíblia, por favor, aqui no Evangelho de João, o capítulo 4, os versículos 25 e 26. João 4, 25 e 26 diz: A mulher lhe disse: Eu sei que vem o Messias, que é chamado Cristo. Quando ele vier, dirá abertamente todas as coisas a nós. Jesus lhe disse: Eu, que estou falando com você, sou ele. Os samaritanos, eles acreditavam e aceitavam os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio. E pode ser que eles acreditassem e aceitassem também o livro de Josué. E com base na promessa registrada no capítulo 18 de Deuteronômio, os versículos 18 e 19, assim como os judeus, aqueles samaritanos aguardavam com grande expectativa a vinda do Messias. E era nessa promessa que essa mulher samaritana também acreditava. Ela foi ao poço apenas para tirar água, mas Jesus revelou algo a ela que ainda não tinha feito com ninguém de forma tão direta. Ele disse: aquele Messias, ou Cristo que vocês tanto aguardam, eu sou ele. Por falar essas palavras, essas boas novas a uma mulher, Jesus mostrou que não se deixava influenciar pelo modo negativo que os homens encaravam as mulheres. Jesus tratava todas as mulheres com dignidade, não como inferiores. E nós aprendemos com as palavras de Jesus. Hoje, todos os cristãos imitam a Jeová e a Jesus por tratar as mulheres com dignidade. No vídeo a seguir, veja como o irmão aprendeu e imitou o modo de Jesus de encarar as mulheres. Quando eu era mais novo, eu via que as mulheres não eram bem tratadas. Mesmo trabalhando tanto, elas não eram valorizadas e nem respeitadas. Ninguém escutava e nem seguia a sugestão de uma mulher. Eu acabei sendo influenciado por essas atitudes. Comecei a pensar que não há nada de errado em agir assim e acabei me acostumando com esse ponto de vista. Minha família também tratava as mulheres assim. Sempre que eu queria dizer algo, ninguém me ouvia. Eu não tinha nenhuma liberdade para expressar como eu me sentia. E depois que eu me casei, nada mudou, porque o Abishek também me tratava assim. Ele não ouvia o que eu tinha a dizer. E toda vez que eu queria falar com os outros, ele falava por cima. Eu achava que sabia mais do que a minha esposa. Toda vez que a Sunita tentava participar na conversa, eu não dava espaço para ela falar. Aí eu acabei ficando deprimida. Depois de tanto tempo sendo tratada assim, desde a infância até depois do casamento, às vezes eu me sentia sem valor nenhum. Então, finalmente eu consegui conversar com Abishek e contar como estava me sentindo. Para mim, foi difícil entender como a Sunita se sentia. Mas aí, uma vez eu vi o superintendente de circuito e a esposa dele conversando com algumas irmãs. Enquanto a esposa dele falava, ele olhava para ela de forma muito carinhosa. Ele dava espaço para ela falar e até incentivava ela a se expressar. Eu me senti bem vendo aquilo, então eu me perguntei: por que eu não sou assim com a minha esposa? Por que eu não consigo dar a ela o apoio que ela merece? Eu fui honesto comigo mesmo e conversei com a Sunita sobre isso. Aí ela me mostrou as mudanças que eu precisava fazer.
Além disso, meditar no exemplo de Jesus me ajudou a ver onde eu podia melhorar. Jesus tratava as mulheres muito bem. Quanto mais eu estudava sobre ele, mais eu queria imitar o seu exemplo. Eu percebi que precisava ser mais bondoso e amoroso na forma de tratar e falar com a sunita. E quando conversar com as irmãs na congregação, eu quero mostrar que me importo com elas, por ouvir com atenção e apoiá-las. Eu também aprendi a respeitar outros e a enxergá-los da maneira correta. Então, ao invés de achar que algumas irmãs são inferiores ou menos importantes, quero passar mais tempo com elas e aprender com o exemplo delas. Eu sei que ainda tenho muito que aprender, mas agora, quando eu preciso tomar uma decisão, eu converso com a sunita. Muitas vezes, as sugestões dela são muito melhores que as minhas. Agora, eu acho que nós formamos uma boa equipe. O Abhishek se tornou mais amoroso comigo. Ele me entende e mostra que me valoriza por suas palavras e ações. Hoje posso dizer que sou feliz de verdade. Jesus tratou aquela samaritana com dignidade, mas não foi a única vez. Jesus também tratou outras mulheres da mesma forma. Por exemplo, nos dias de Jesus, os fariseus não ensinavam a lei para as mulheres, porque para eles era proibido. Mas Jesus gastou muito tempo e energia ensinando as mulheres, incluindo Marta e Maria, irmãs de Lázaro, que eram amigos de Jesus. Também nos dias de Jesus, a tradição dizia que não se devia confiar no testemunho de uma mulher, mas Jesus deu o privilégio e a honra de aparecer a várias mulheres quando ele foi ressuscitado. E ele mostrou que confiava no testemunho dessas mulheres quando ele pediu para que elas fossem dar testemunho daquele evento tão importante aos seus outros seguidores. Como nós podemos imitar o modo como Jesus tratou as mulheres? Por rejeitar qualquer forma de pensar, de agir ou de falar que desrespeite ou ofenda as mulheres. E isso pode ser um desafio para aqueles que cresceram numa cultura machista, onde até mesmo coisas simples, como uma brincadeira ou uma piada, é ofensiva e desrespeitosa com a mulher. Se esse for o nosso caso, assim como o irmão Abhishek, do vídeo que acabamos de assistir, que imitou a Cristo, nós também podemos vencer qualquer tendência que tenhamos de rebaixar as mulheres. E uma ajuda que temos está em Efésios 4, os versículos 23 e 24, por nos revestir da nova personalidade, renovando a nossa maneira de pensar. E nós podemos fazer isso de diversas formas, mas em especial duas que estão ao nosso alcance: na congregação e na família. Na congregação, nós podemos procurar oportunidades para encorajar as mulheres da nossa congregação. Por exemplo, nós podemos procurar uma oportunidade para conversar com elas antes ou depois das reuniões. Nós vamos perceber que na congregação tem mulheres de diversas idades. Talvez conheceremos uma irmã idosa que, com sabedoria, tem se esforçado em dar bons conselhos para as irmãs mais jovens, no modo como se vestir, se arrumar, na conduta. Ou de uma irmã que tem se esforçado bastante para manter a sua espiritualidade, mesmo tendo filhos pequenos para cuidar. Do amor abnegado das esposas dos anciãos, do zelo e da perseverança das pioneiras, ou até mesmo de uma adolescente que tem enfrentado a pressão desses últimos dias. Nós podemos mostrar a elas que valorizamos tanto a perseverança como o trabalho duro que realizam.
E os anciãos têm se esforçado em observar isso e em treinar essas irmãs. Por exemplo, os anciãos treinam as irmãs para dirigir a saída de campo, quando não tem um irmão batizado para isso. Treinam elas a usar ferramentas e máquinas na construção ou manutenção dos prédios da organização. Em Betel, os superintendentes treinam as irmãs para diversos serviços, como na elétrica, hidráulica, mecânica, nas compras, contabilidade, programação de computadores e assim por diante. Quando os anciãos, eles treinam as irmãs, eles mostram que confiam na capacidade que elas têm de cumprir qualquer designação. E na família? Na família também não é diferente. Os maridos podem imitar a chefia amorosa de Cristo por tratar as esposas com honra que elas merecem. Que tal dar uma folga para a esposa e ajudar ela nas tarefas de casa? Talvez preparando uma refeição, lavando a louça. Pode ser que não fique do mesmo jeito que ela faça ou do agrado dela. Mas quando o marido mostra amor abnegado, ele ganha o respeito da esposa. E se ele tiver filhos, provavelmente eles vão seguir o exemplo do pai. E os maridos nunca maltratam a esposa, nem verbalmente e nem fisicamente. Com certeza, esse não é uma tarefa apenas dos anciãos e dos maridos. Todos nós devemos nos esforçar em honrar as mulheres, que nós tratemos as mulheres da nossa família e na congregação com o amor, carinho e o respeito que elas merecem. O irmão Fábio Azevedo, da congregação Santa Rita, apresentará agora o próximo discurso desta série, Lições das Palavras de Jesus, Meu Alimento. Durante o seu ministério na terra, Jesus aproveitava todas as oportunidades para pregar informalmente. E foi isso que aconteceu junto ao poço em Sicar, quando ele pregou à mulher samaritana, como diz João, capítulo 4. Mas o contexto desse relato mostra que Jesus e os apóstolos haviam feito uma viagem bem longa, provavelmente naquela manhã, da Judéia até Sicar. E uma nota da Bíblia de Estudo diz que essa viagem incluía uma subida de uns 900 metros. Então, tentem imaginar, era como se você fosse subir de escada um prédio de 300 andares. Como as suas pernas iam ficar depois disso? Não é à toa que o relato diz que nessa ocasião Jesus estava cansado e sentado. Então, esta é a cena. Jesus está em Samaria, ele está cansado e é mais ou menos meio-dia. Enquanto os apóstolos vão comprar comida, Jesus aproveita para dar testemunho e, como nós vimos na última sexta, ali ele deixou a sua marca por ser alguém que usou de imparcialidade. Quando os apóstolos voltam com a comida, eles ficam surpresos e Jesus percebe isso no semblante deles. Porque eles haviam buscado comida, esse tinha sido o motivo da pausa, mas Jesus diz que ele já havia se alimentado. Então ele resume o seu objetivo nas palavras que nós encontramos aqui em João, capítulo 4, versículo 34. João, capítulo 4, e o versículo 34. Diz assim: Jesus lhes disse: Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Naquela ocasião, do que Jesus mais precisava? De duas coisas: revigoramento e nutrição. Mas fazer a vontade de Jeová era tão empolgante,
tão importante para Jesus, isso dava prazer a ele como uma boa refeição. Ele sabia que curar pessoas, por exemplo, era importante, mas ele também sabia que a sua designação principal era pregar e ensinar. Por isso, mesmo cansado, Jesus se sentia fortalecido por pregar as boas novas. E não era superficial, era de coração. O que nós podemos aprender dessas palavras de Jesus aqui em João 4:34? Para começar, vamos assistir um vídeo e vejam como um casal aproveita uma oportunidade para pregar, mesmo sentindo cansados. Nossa vida é bem corrida. Às vezes eu saio de casa bem cedo, quando ainda está escuro. Eu sou professor do ensino médio e para chegar na escola eu pego bastante trânsito. Eu dou aula para 6 turmas no dia. É bem cansativo. Meus pais são idosos e precisam de bastante ajuda. O meu pai foi diagnosticado com Alzheimer e é bem difícil lidar com isso. Eu estou sempre pensando no tanto de coisas que eu tenho que fazer e por causa disso, no fim do dia, eu estou sempre exausta, tanto mentalmente quanto emocionalmente. Teve uma vez que eu nunca vou esquecer, porque era uma semana que eu estava extremamente cansada. Eu queria muito sair no campo, mas parecia que eu simplesmente não tinha energia para isso. Então, eu orei a Jeová várias vezes, pedindo que ele me ajudasse a sair de casa naquele dia. Daí, trabalhamos na pregação a manhã toda e na última casa falamos com um homem que deixou que eu mostrasse um vídeo para ele. Ele ficou muito impressionado e comentou que a vida toda quis saber as respostas às perguntas que aparecem no vídeo. Então eu disse que meu marido Mike voltaria para falar com ele. Ele falou para Sara que podia nos receber na terça. Então eu teria que ir na casa dele depois do meu trabalho para a gente conversar. Eu estava um pouco nervoso. E depois de um longo dia de trabalho, eu estava um pouco cansado e sem energia. Mas daí eu pensei, bom, eu preciso ir. E quando chegamos na casa dele, ele estava lá, nos esperando. Aí eu decidi que ia oferecer um estudo. E ele aceitou na hora. E quando eu saí da casa dele, eu estava me sentindo cheio de energia. E o estudo com esse homem nos levou a estudar com uma conhecida dele. Ela disse que quando começou a estudar a Bíblia com a gente, sentiu que Deus estava respondendo às orações dela. E aí ela disse que não podia ser uma mera coincidência, porque normalmente ela não teria atendido a porta. Mas ela falou que acabou ouvindo nossa conversa com aquele homem e escutou algo que despertou seu interesse. É verdade que às vezes parece que eu já acordo sem energia, mas quando eu consigo compartilhar, nem que seja só um pouquinho da verdade com alguém, eu fico tão feliz e satisfeita que eu me sinto muito melhor no fim do dia. Não há nada melhor que saber que eu estou fazendo o trabalho mais importante de todos. Ajudar as pessoas a entender que elas são importantes. Não só para mim, mas também para Jeová. Não tem comparação. Você já se sentiu como casal, sem energia? No vídeo, a irmã Sara disse, é verdade que às vezes eu já acordo sem energia, mas quando eu consigo compartilhar, nem que seja só um pouquinho da verdade com alguém, eu fico tão feliz e satisfeita que eu me sinto muito melhor no fim do dia. Talvez você já tenha tido essa experiência. Mesmo cansado, você foi ao campo. E ao retornar, parecia que você estava mais disposto, mais animado, mais revigorado. E por que isso acontece?
porque Jeová nos faz uma promessa. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 126, versículo 6, e veja que promessa Jeová nos faz. Salmo 126, versículo 6. Diz assim: aquele que sair, mesmo chorando, carregando sua bolsa de sementes, certamente voltará com gritos de alegria, carregando seus feixes. Então aqui está a promessa de Jeová. No início do versículo, o salmista diz: aquele que sair. Ou seja, Jeová sabe quanto custa para cada um de nós sair de casa para pregar as boas novas. Ele sabe quanto custa em sentido físico ou emocional. Aí na continuação o salmista diz: mesmo chorando. É claro que nós não choramos porque precisamos ir ao campo, mas talvez nós choramos por conta das circunstâncias que tornam participar dessa atividade um desafio. Mas aí aqui entra a promessa que Jeová faz no final do versículo 6. Certamente voltará com gritos de alegria. Assim como Jeová sabe quanto custa para cada um de nós pregar as boas novas, Ele também sabe o que é necessário para voltarmos com alegria. No caso do vídeo que nós vimos, para a irmã Sara, era desafiador cuidar dos pais idosos. Para o irmão Mike, ensinar 6 turmas de adolescentes todos os dias. E no seu caso, o que mais consome suas energias? Pensando nisso, nós podemos ter a garantia que nós acabamos de ler aqui no Salmo 126, versículo 6. E esta é a primeira lição que nós aprendemos das palavras de Jesus. Pregar as boas novas é revigorante. A segunda lição que nós podemos aprender dessas palavras tem a ver com a nutrição, porque pregar as boas novas também nos nutre. Como assim? Bem, as boas novas são boas não apenas às pessoas que nos ouvem, mas também para nós, que pregamos, que divulgamos as boas novas. E nós fortalecemos qualidades importantes dentro de nós. Por exemplo, que qualidades o irmão acha que nós fortalecemos dentro de nós quando pregamos informalmente? A coragem. Que qualidades nós fortalecemos dentro de nós quando fazemos revisitas? A paciência ou a perseverança? Isso para citar apenas algumas das muitas qualidades que nós fortalecemos ou que talvez nós passemos a cultivar dentro de nós quando participamos da pregação. Em conclusão, irmãos, no próximo fim de semana, ou antes, quando nós formos pregar as boas novas, talvez vai ser um dia normal, como todos os outros. Nós vamos pregar 1 ou 2 horas, talvez vamos parar um pouquinho antes para fazer algumas revisitas e vamos sentir fome. Mas nós vamos nos alimentar. Então, por que não aproveitar essa ocasião para refletir no revigoramento e na nutrição que nós acabamos de ter por participar da pregação? Para que, assim como Jesus, possamos também dizer que o nosso alimento também é fazer a vontade de Jeová. O último discurso dessa série, Lições das Palavras de Jesus, Os Campos Estão Brancos para a Colheita, será apresentado por meio de um vídeo. E o irmão será o irmão Mark Sanderson, do Corpo Governante. Os eventos registrados em João capítulo 4 aconteceram no fim do outono do ano 30. Nos vales e montes de Samaria, os campos ao redor provavelmente estavam verdes, a cor do trigo que tinha acabado de brotar. Por isso, o que Jesus disse em João capítulo 4, versículo 35, deve ter parecido estranho para os seus discípulos. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses para a colheita? Escutem o que eu digo. Ergam os olhos e observem os campos, que estão brancos para a colheita. Com certeza, não era a época da colheita.
O inverno estava chegando e ainda faltavam 4 meses para a colheita. Então, por que será que Jesus disse que os campos estavam brancos para a colheita? Enquanto Jesus falava, muitos samaritanos que tinham ouvido a mulher do poço falar de Jesus estavam chegando para aprender mais sobre ele. Por dizer que os campos estavam brancos para a colheita, Jesus não estava se referindo a algo no sentido literal, mas sim no sentido figurado. Encontrar pessoas de coração sincero. Hoje, nós, testemunhas de Jeová, aceitamos o convite de Jesus para participar no maior trabalho de colheita que já existiu. Vamos visitar algumas partes do mundo e ver como as pessoas ainda estão dispostas a escutar as boas novas e como nossos irmãos e irmãs estão bem ocupados nessa época da colheita. Vamos começar a viagem num país cheio de corações sinceros, o Equador. O que Jesus disse em João 4:35 está se cumprindo aqui no Equador. Nos últimos anos, crises econômicas, crimes e injustiças estão cada vez mais comuns. Muitas pessoas estão ouvindo as boas novas porque elas veem coisas que provam que o fim está mais perto do que nunca. Hoje, mais de 100 mil publicadores do reino pregam as boas novas. É muito fácil iniciar estudos. A assistência às reuniões geralmente passa o número de publicadores, e no ano passado mais de 4 mil pessoas foram batizadas nas assembleias e congressos. Nós temos mais de 25 mil pioneiros regulares, e muitos deles são jovens. O que acham de ver como os irmãos estão pregando aqui? Hoje, eu amo ser pioneira. É uma ótima forma de mostrar que eu amo a Jeová e as pessoas. Elas passam por muitos problemas na família e sofrem com a violência. Quando eu vejo que essas pessoas são tristes e vazias, meditar nas bênçãos que eu tenho e que elas também podem ter, me motiva a oferecer um estudo da Bíblia para elas. Um dos territórios mais produtivos é o comércio. Mas eu tive que ajustar minha programação, porque o melhor horário para pregar lá é à tarde. E é um desafio falar com os donos das lojas, já que eles são mais velhos do que eu. Mas Jeová me deu coragem para pregar para eles. E, com o tempo, eu cheguei a ter 17 estudos bíblicos. Uma das vezes em que eu mais me senti feliz foi quando eu vi a minha estudante se batizando. A paz que ela sentiu depois do batismo foi indescritível, e isso só é possível quando se é amigo de Jeová. Eu aprendi que, como as pessoas passam por muitas dificuldades e problemas, o que elas querem é que alguém as escute. E nós temos a oportunidade de ajudar quem está perdido em sentido espiritual a encontrar uma vida cheia de esperança e felicidade. Essa é uma das coisas que eu mais amo em ser pioneira, e todo sacrifício vale a pena. Com um coração cheio de amor por Jeová e pelas pessoas, Fiorella e muitos outros se esforçam para encontrar merecedores em todos os lugares do país. Mesmo assim, também temos territórios distantes e isolados onde precisamos pregar. Fica claro que ainda há muito a ser feito. Realmente, as palavras de Jesus continuam sendo verdadeiras. Os campos estão brancos para a colheita aqui no Equador. Nossos irmãos e irmãs no Equador estão dando o seu melhor para pregar as boas novas. É encorajador ver muitos jovens se esforçando para ser pioneiros. Se você é jovem, já pensou em se tornar pioneiro? O que acha de ter esse alvo? Assim como a Fiorella, você pode ter uma vida feliz e satisfatória se também fizer isso. Atravessando o oceano, chegamos no continente da África, onde a obra está crescendo muito. Só no último ano, países como Malawi, Moçambique e Zimbábue tiveram um recorde no número de publicadores. Vamos até Angola, onde nossos irmãos iniciam milhares de estudos todo ano.
Dos mais de 180 mil publicadores, 75% vivem na capital, Luanda. Em Luanda, a proporção de publicador para a população é de uma testemunha de Jeová para 72 pessoas. Isso é incrível. Isso significa que o trabalho está a ser bem feito. E Jeová tem abençoado os servos que têm colhido esse grande campo neste território. Porém, mais longe de Luanda, a proporção de publicadores para a população é bem maior. É cerca de um publicador para 1.700 pessoas. Portanto, o potencial de crescimento ainda é impressionante. Veja, por exemplo, aqui onde estamos, no município do Cuma, província do Ambo, a cerca de 600 quilômetros de Luanda. Aqui tivemos a oportunidade de conversar com o casal Cardoso. Nós vivíamos em Luanda antes de nos mudar para aqui e ouvimos que havia uma grande necessidade. Primeiro nós oramos a Jeová. Nós tínhamos desejo e pedimos que Jeová nos ajudasse. Tivemos que sentar em família e decidimos fazer adoração em família. Programamos uma viagem juntamente com as crianças, para assim as crianças conseguirem ver o território onde vamos nos mudar. A reação das crianças chegando no território foi maravilhoso. Eles gostaram do território, amaram. Isso nos deu ainda mais motivo de fazermos a mudança para estar no Cuma. A vida aqui no Cuma agora é diferente de Luanda. Hoje temos mais tempo juntos e a família está cada vez mais unida. Uma das maiores bênçãos que Jeová nos deu é termos o privilégio de presenciar o crescimento no Cuma, a maneira como as pessoas estão a aderir à verdade. Por exemplo, só na nossa família, estamos a dirigir mais de 46 estudos bíblicos. As crianças estão felizes, estamos a ajudar muitas pessoas. Esses estudos, nós estamos a ver o progresso de alguns. 3 deles já são publicadores, querem alcançar o alvo de se batizar e muitos já estão a assistir às reuniões. Então, é um privilégio ser usada por Jeová para ajudar as pessoas do Cuma a conhecer a verdade. Estamos confiantes de que Jeová continuará a abençoar o espírito zeloso e disposto desses irmãos e irmãs que se colocam à disposição para pregar no campo que está branco para a colheita. O que nos motiva a pregar? Nosso amor por Jeová e pelas pessoas. Nós temos o privilégio de fazer parte de um trabalho que nunca mais vai se repetir. Então, como podemos mostrar que valorizamos isso? Imite a Jesus. Pregue para as pessoas onde quer que elas estejam. Procure por oportunidades para fazer mais na pregação. E se uma porta se fechar, encontre outra. Ela pode estar bem aí no seu país. Esse foi o caso de muitos irmãos durante uma campanha recente no Canadá. Em setembro de 2024, a filial do Canadá organizou uma campanha especial de pregação para levar as boas novas até a parte mais distante ao norte do nosso país. Os irmãos tiveram que viajar longas distâncias até pequenas cidades. Eles foram de avião e de barco. Tudo isso para pregar para pessoas que talvez nunca tenham falado com as testemunhas de Jeová. Qual foi o resultado? Nós queríamos fazer mais o ministério. Por isso, decidimos apoiar essa campanha de pregação no norte do país. Nós já tínhamos tentado fazer isso no Haiti, na América do Sul, mas não deu muito certo. Então, essa campanha foi uma resposta de Jeová às nossas orações. A maior diferença entre Toronto e Yellowknife é o ritmo de vida. As pessoas são mais tranquilas, elas tiram tempo para conversar, param na rua para bater papo, e por isso era muito fácil iniciar conversas lá. Aqui em Toronto, ao falar com as pessoas, você tem que ir direto ao ponto. Mas lá, a gente conseguia fazer perguntas. As pessoas queriam conversar.
Aí a gente aproveitava para pregar para elas. Uma das coisas que me ajudou foi usar a imagem na parte de trás da brochura Seja Feliz para Sempre, já que iniciar conversas com estranhos não é tão fácil para mim. E as pessoas realmente pensavam no que elas estavam vendo. Por isso, elas ficavam curiosas e queriam saber mais. Então era bem fácil oferecer um estudo da Bíblia para elas. Uma boa experiência que tivemos foi em um mercado. Uma irmã deu para uma senhora o cartão do nosso site. Aí a senhora foi para casa, acessou o nosso site e ligou para a irmã. Ela disse, isso é exatamente o que eu estava procurando. Elas conversaram no dia seguinte e até hoje elas estudam a Bíblia juntas. Quando eu voltei para Toronto, a forma como eu via a pregação e as pessoas mudou completamente. Eu sinto que agora eu consigo aplicar melhor o que eu aprendo nas reuniões sobre iniciar conversas. E também consigo enxergar cada pessoa como uma ovelha perdida. Elas realmente precisam das boas novas. Eu incentivo todo mundo a tentar fazer mais. E se você acha que isso é muito difícil para você e se sente ansioso, não se preocupe. Você vai ver a mão de Jeová e todas as bênçãos que Ele vai te dar. Hoje eu confio mais em Jeová. Sempre que precisamos tomar uma decisão, nós oramos mais do que antes. Se iríamos de novo? Ah, com certeza. Abel e Valerie, junto com os 800 publicadores, deram o seu melhor. Foram até lugares desconhecidos e confiaram que Jeová iria guiá-los até pessoas dispostas a ouvir as verdades do reino. Durante a campanha de 3 semanas, 275 estudos foram iniciados e muitas outras pessoas assistiram a uma reunião. Essa é mais uma prova de que aqui no Canadá, nossas paisagens cobertas de neve são como campos brancos para a colheita. As palavras de Jesus em João 4,35 fizeram sentido quando ele as disse, e ainda fazem sentido hoje. Em todos os lugares, as pessoas estão procurando por esperança, algo que só o reino de Deus pode nos dar. Como está cada vez mais difícil viver nesse mundo, pode ser que as pessoas comecem a perceber que precisam de Deus e queiram aprender a verdade. Aproveite esse momento para oferecer um estudo da Bíblia para qualquer pessoa. Queridos irmãos e irmãs, queremos aproveitar esse momento para agradecer todo o trabalho que vocês têm feito e pelo esforço que cada um faz para participar na obra de pregação. É emocionante sermos colaboradores de Deus e declarar uma mensagem que pode mudar a vida das pessoas para sempre. Com certeza, os campos estão brancos para a colheita. E que alegria é poder participar no trabalho mais importante que existe. Convidamos todos agora a se levantar para cantarmos juntos o cântico 37, com o tema Amo a Jeová de todo o coração. Depois do cântico, poderão, por favor, continuar em pé para ouvir um anúncio. Repetindo o cântico 37.